Pessoal, vamos lá. Ontem saiu aquela bomba de Alexandre de Moraes falando, olha, eu não recebi essas mensagens de Vocaro, isso que vocês estão falando que foi direcionado a mim foi para outro Alexandre. Bem, eu fiz o vídeo de ontem em cima disso e uma hora depois o Grupo Globo mandou um massacre em cima do Alexandre de Moraes, dizendo que a mensagem era sim para ele, que a Polícia Federal verificou isso, colocaram 4 minutos de massacre no Jornal Nacional, no Globo News. O Jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vocaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vocaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Demetrio Magnoli, inclusive, teve um orgasmo ao vivo na Globo News quando chegou essa nota do jornal o Globo. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vocaro pela Polícia Federal. Bem, com o passar dos meses, com o passar até dos anos, nós vamos descobrir quem mentiu nessa questão. Se foi o jornal o Globo ou se foi Alexandre de Moraes. Eu acho curioso o seguinte. Todo mundo estava acompanhando um vazamento que veio da CPI. Tá? A CPI do INSS recebeu os dados do celular do Vocaro vindos lá da Polícia Federal. Tá? E a partir dali vazou tudo. Tá? A CPI vazou tudo para todo mundo. Bem, o jornal O Globo de ontem, do dia 6 de março, trazia na capa e também a matéria muito completa com base nos dados da CPI do INSS. Tá? Deixava muito claro que o que eles tiveram acesso era o bloco de notas do celular do Vocaro. E que tem ali um monte de anotações, mas não há confirmação de que aquilo tenha sido enviado para alguém, e etc. Então, repetindo, a matéria do jornal o Globo de ontem era clara no sentido de que a fonte deles era a CPI do INSS. Aí chega a noite, eles mudam tudo. E aí dizem, não, nosso dado vem de uma informação ultra secreta, inclusive quase um negócio meio clandestino, porque a CPI do INSS, ela tem poder de polícia, definido pela Constituição, e ela exigiu os dados do celular do Vocaro, que foram enviados pela Polícia Federal. E aí, como é que não veio essa perícia? Isso deveria ter ido junto com o material. Ou seja, porque tem algum setor da Polícia Federal descumprindo a Constituição, escondendo informações, porque sendo verdade que existe mesmo essa perícia e tal, isso não foi enviado para a CPI, tá? O deputado Rogério Correia ontem, ele fez uma publicação à noite, ele é membro da CPI, ele falou, olha, o material que chegou, eu vou até ler aqui a íntegra para vocês. A tal mensagem que foi divulgada como se Vocaro tivesse enviado ao ministro Alexandre de Moraes está nos documentos da CPI como um print, não endereçado a ninguém. Abaixo uma foto do documento da CPI. Eu não poderia omitir a verdade diante de um vazamento tão grave. E aí ele publica o que a PF enviou para a CPI, que é isso aqui, tá? É um print do bloco de notas do Vocaro. Só isso aqui, horário e alguma novidade, conseguiu ter notícia ou bloquear, mas não tem isso sendo enviado para ninguém. Outra questão que eu tô muito curioso para ver é se realmente a Polícia Federal conseguiu quebrar o WhatsApp, né? Quebrar o sistema lá da Meta. Porque a Meta vende essa questão de que, olha, sistema de visualização única, depois que a mensagem sumiu, né? Não deixa vestígios e tal. E o que a Globo tá falando é que a mensagem de visualização única, na verdade, é fake. Porque a mensagem continua existindo lá, você consegue recuperar. Então vamos ver, isso aí é uma questão... Eu coloquei até na tela esse estudo de 2023 do Reino Unido. É um estudo de especialistas nessa área de perícias e tal. E a conclusão que eles chegaram foi de que eles não estavam conseguindo recuperar. Eles fizeram um estudo grande nesses aplicativos de mensagem que tem esses sistemas de visualização única e eles tentavam recuperar as mensagens analisando ali metadados do celular.
Então, se tinha ficado gravado em algum ponto da memória do celular elementos que pudessem levar a uma reconstituição do que seria a mensagem. E eles não obtiveram sucesso nisso, tá? Então, vamos ver, teve essa notícia também que me chamou a atenção hoje, que a PF disse que o Vorcado teve acesso ao sistema da Interpol, né? A Interpol soltou uma nota dizendo que nem Vorcado, nem ninguém dele lá teve acesso e que a Interpol não teve nenhum dos seus sistemas invadidos pela milícia do Vorcado. Bem, então por que eu tô falando isso aqui? Porque pode ter algum pangaré lá dentro da PF, ali inclusive trabalhando por Flávio Bolsonaro e coisa e tal, gente que o André Mendonça colocou ali para conduzir essa questão, e gente que tá falando mais do que deveria, gente que para derrubar o Alexandre de Moraes tá falando, digamos assim, tá trucando e falando que tem cartas na manga que não tem, enfim. E aí, só pra gente fechar o último comentário aqui, por que o Grupo Globo de Comunicação entrou de solo nessa questão de derrubar o Alexandre de Moraes? Na minha opinião, me parece que fica cada vez mais clara a razão, tá? E é bem simples, na verdade. Eles enxergam Flávio Bolsonaro como uma alternativa melhor para a economia do Brasil do que Lula. Simples assim. Tá? Ontem, inclusive, o Rogério Marinho, que é o líder do Bolsonaro lá no Senado, né, o líder do PL, e ele falou que o governo Flávio fará reformas da Previdência e trabalhista. Você fará uma nova reforma da Previdência, provavelmente levando a aposentadoria para 70 anos. Mas não é só isso. Quando eles mexem na questão da Previdência, eles tiram outros direitos, né? Por exemplo, quando teve em 2019, o Bolsonaro fez a reforma da Previdência, a viúva, que era dependente da aposentadoria do marido, né? O casal de idosos lá, tal, o homem morre. A viúva recebia 100% do que era a aposentadoria do falecido. O Bolsonaro reduziu isso para 50% apenas. E passou, tá? Ninguém nem fala nisso. Você tem... Então, eles trazem outros tipos, eles atacam outros tipos de direitos das pessoas. Então, eu vejo claramente que há essa sensação no Grupo Globo. Isso já é claro, olha, o Flávio vai fazer essa reforma. Eles querem também a questão da desvinculação das aposentadorias do salário mínimo. Ou seja, hoje 70% das aposentadorias pagas no Brasil são no valor de um salário mínimo. E eles há muito tempo pedem para que isso seja desvinculado, para o aposentado poder ganhar menos que o salário mínimo. E isso aí vai ter um impacto enorme de redução de gastos na tal. Então, o Grupo Globo apoia isso efusivamente. O Flávio, o Tarcísio já falava abertamente que vai entregar isso, e o Flávio também, né, vai entregar. Então, eu acho que o Grupo Globo fechou com a questão do Flávio Bolsonaro por motivos econômicos, tá? Por acreditar na proposta. E aí, essa questão de detonar o Alexandre de Moraes tá ligado, porque acaba sendo um símbolo, né, disso tudo. E a gente já vê esse resultado dessa dobradinha, desse massacre midiático, já na pesquisa do Datafolha de hoje, né, que o Flávio já conseguiu um empate com o Lula. E pro Grupo Globo, o Alexandre de Moraes faz parte de um passado que eles não precisam mais. Tá? Ele realmente está sendo descartado, ou seja, ele foi útil quando o Bolsonaro queria fechar a Globo, quando o Bolsonaro não ia renovar a concessão da Globo, quando o Bolsonaro proibia a divulgação de dados de mortos da Covid, quando o Bolsonaro processava jornalistas, quando o André Mendonça, inclusive ministro da Justiça do Bolsonaro, mandava prender todo mundo lá na Universidade Federal de Uberlândia, mandava prender mulher na Via Dutra porque xingou o Bolsonaro, mandava prender o chargista Aroeira, mandava prender o Noblar com base na Lei de Segurança Nacional. Então, quando tudo isso foi quando o Bolsonaro usava a Receita Federal para coagir os funcionários da Globo, né? Tudo isso, Alexandre de Moraes era útil, né, para evitar essa questão de golpe e etc. Agora o Alexandre de Moraes serve para quê exatamente para o Grupo Globo? E acho que essa adesão que eles fizeram ao Flávio Bolsonaro, ela foi expressa pelo Joel Pinheiro da Fonseca na semana passada. Né? Em artigo na Folha de São Paulo, ele disse: a democracia não está em risco nessa eleição. A esquerda brasileira tem sido pródiga na acusação de golpe desde 2016. A explicação para o protagonismo de Bolsonaro é bem simples, ele tem voto. Ou seja, olha a opinião, a democracia não está em risco nessa eleição, ou seja, eles ignoram a fala do Flávio Bolsonaro, lá na própria Folha, inclusive, dizendo que vai dar golpe se o indulto ao pai dele não for aprovado. Eles ignoram que é o mesmo grupo político que tentou o golpe de Estado e tal. E estão acreditando nisso, né? Que o Flávio lá fazia a liberalização da legislação trabalhista e cortar lá a aposentadoria e tal, que isso vale a pena. É mais um mergulho do Grupo Globo numa aventura, né? Como eles fizeram ali em 2018. Pessoal, chegamos a março de 2026 e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O mercado digital está bombando. Com todas essas novas inteligências artificiais, ficou muito mais fácil para quem busca ali conseguir um trabalho, uma renda extra, trabalhando pela internet. Então, pessoal, o que vocês estão vendo na tela agora
são depoimentos de pessoas que procuraram o Clayson e hoje estão faturando em dólar. Algumas trabalhando em dedicação exclusiva, mas a maioria trabalhando realmente na forma de renda extra. E, reforçando o que eu já disse, trabalhando de casa com a renda em dólar. Então é o seguinte, se você tiver interesse no assunto curiosidade, procure o Clayson no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.